E aí, amigo torcedor, amiga torcedora do esporte mais amado do mundo, estamos de volta hoje, segunda-feira, ainda de ressaca pelo jogo da nossa querida Liga dos Campeões, aqui a bola da final. Muita gente assistiu, muita gente curte, é o campeonato mais importante do mundo. O Facebook do iPlus, lá do Esporte Interativo, da TNT, onde foi transmitido o jogo, mais de 4 milhões, a última vez que eu vi, 4 milhões de pessoas assistindo. Uma competição realmente que mexe com a cabeça de todo mundo. Daqui a pouco eu vou falar de cartola, vou falar da minha pontuação, que está muito boa, por sinal. Daqui a pouco eu vou dar mais detalhes. Eu só queria falar com vocês sobre a Liga dos Campeões pelo seguinte. Muita gente fala, principalmente eu falo, a gente fala, por exemplo, ontem, né? A gente assistiu a final e depois fui obrigado a assistir alguns jogos do Campeonato Brasileiro. Eu, particularmente, assisti São Paulo Sport São Paulo, um jogo tenebroso. E aí a gente se pergunta, eu me pergunto, que esporte que eles praticam lá e o esporte que a gente pratica aqui. Porque para mim é completamente diferente, são dois esportes completamente diferentes. E é justamente sobre esse tema que eu queria falar com vocês hoje, o nível do futebol brasileiro. Vocês me conhecem, eu sou... Deixa eu falar do River, tô com a camisa do River aqui, uma camisa que eu ganhei de presente do Boateng, número 17, que infelizmente não teve foi infeliz no jogo de ontem, mas vou deixar ela aqui pendurada no meu pescoço. Muita gente fala sobre o nível do Campeonato Brasileiro, eu venho falando há muito tempo, muita gente fala o seguinte, Barolo, o futebol brasileiro tá um nível baixo, não sei o quê, e muita gente da minha geração, da minha idade, eu tenho 50 anos, muita gente fala, tem muita gente saudosista, né, porque no passado era melhor, Eu já cansei de falar aqui, para mim nada no passado era melhor, tudo hoje é melhor, tecnologia, o mundo hoje é muito melhor para se viver do que era anos atrás. Eu não sou esse cara saudosista que fica lembrando do passado e enaltecendo o passado. Eu acho que o importante é o presente hoje. Eu gosto muito de viver onde eu tô, não voltaria em nada na minha vida no passado, aproveitei tudo como tinha que aproveitar. Mas em relação ao futebol, eu não sei se tem, uma pergunta que eu faço para você, o amigo torcedor que a gente falou sobre o fanatismo nos vídeos passados. Essa memória que você tem do futebol, eu tô falando da geração mais velha, a geração mais nova tem uma referência agora do Cristiano Ronaldo, do Messi, tem o YouTube agora para você pesquisar vídeo. A gente que é mais velho não tem uma imagem meio ligada, é um negócio meio carinhoso, assim, uma memória afetiva em relação ao futebol do passado, porque eu não sei, eu tenho a impressão que na minha época de garoto, de moleque, hoje o moleque que é fã do Cristiano Ronaldo, que é fã do Messi, eu via os jogadores que marcaram muito a minha geração, marcaram a minha vida, a minha trajetória. Não só do São Paulo, viu, gente? Eu vi Zico jogar, pessoalmente, vi Sócrates jogar, vi tantos jogadores, Falcão jogar, vi tantos jogadores de perto. E pela televisão eu acompanhei, eu era moleque, mas acompanhei a seleção de 82 do Tele Santana. Aquela seleção, para mim, é inigualável, nunca vai ter uma seleção igual àquela. Pelo que eu acompanho das pessoas da minha idade, que tem mais ou menos a minha idade, um pouco mais novas, também não vê uma geração tão brilhante como aquela, de 82. Teve 94 com o Dunga, que já foi uma seleção mais feia, né, que jogava um futebol mais feio. Teve também depois de 2002, que era um pouquinho melhor. Mas eu não sei, a impressão que eu tenho é que o nível do futebol brasileiro caiu muito. Eu acho que não é uma impressão, né, gente? A gente não ganha uma Copa do Mundo desde 2002, né? Já são, sei lá, quantos anos aí... Eu sou péssimo para fazer conta. Já 2020, 2018 anos aí, né? Sem ganhar um título mundial, a gente ganhou a Copa das Confederações em 2013, e depois na Copa do Mundo foi aquela humilhação. E só para lembrar, eu fui convidado para o programa Mesa Redonda umas 2 semanas atrás, e aí entrou uma matéria sobre técnicos estrangeiros. E aí o Luxemburgo, uma entrevista do Luxemburgo, o Luxemburgo falava assim, técnico estrangeiro, vem para cá, a gente não pode esquecer a essência do futebol brasileiro. O futebol brasileiro é pentacampeão do mundo, sempre jogou desse jeito. Então, um pouco calma aí com técnicos estrangeiros. É legal, o técnico brasileiro tem que estudar, não sei o quê. Nós temos que enaltecer o futebol, pentacampeão do mundo. Beleza, concordo com o Luxemburgo. Principalmente que os técnicos brasileiros têm que se atualizar. Mas será que a gente não tem que olhar para fora agora? Porque, na minha opinião, há muitos anos o futebol brasileiro deixou de ser o maior do mundo. Há muitos anos essa soberba do país do futebol não é o país do futebol, gente. A gente não é mais o país do futebol. Você vê a Premier League, você vê Campeonato Espanhol, você vê Campeonato Espanhol também, tem poucos times, tem só Barcelona e Real Madrid, mas o nível do futebol é muito melhor. A Premier League, então, nem se fala. O Campeonato Alemão, o predomínio do Bayern. Aqui é mais equilibrado. O Campeonato Brasileiro são, sei lá,
10, 12 times lutando para conseguir disputando o campeonato. Mas eu acho que o nível do futebol realmente é... Aí muita gente falou assim, mas teve a pandemia, né? Então todo mundo parou, ficou um tempo parado. Os caras fora do Brasil também tiveram pandemia, a gente voltaram um pouco mais cedo, mas tiveram a pandemia também. Então eu não sei, eu acho que aqui no futebol brasileiro a queda de qualidade do futebol brasileiro se deve a muitos fatores, né? A falta de organização, aqui quem manda é a CBF, amigo, uma das instituições mais que sofre mais denúncia na história do Brasil, uma entidade com nomes, com presidente que não, ex-presidente que não pode viajar, outro presidente na cadeia, outro presidente em prisão domiciliar. É uma entidade muito suspeita, muito rica, mas muito suspeita, e é claro que essa falta essa corrupção, essas denúncias de corrupção, de bandalheira, reflete muito o estado do país, né, gente? É um reflexo do país, do próprio país. Aí a gente tem treinadores aqui que se acham soberbos, o máximo, que se deixaram de se aprimorar. Eu acho que a cultura do futebol brasileiro de trocar treinador também acaba influenciando no futebol, porque o cara vai segurar o resultado. Você vê, o Diniz ontem, eu falo sempre do São Paulo porque eu acompanho mais, o Diniz ontem na partida contra o Sport, ele abandonou completamente a filosofia dele, que a imprensa adora, das ideias dele, que eu acho que eram até boas, na época do Aldax, quando ele tinha uma ideia de futebol diferente. Já abandonou completamente a ideia do Diniz, ele já deixou de lado, porque tem medo de perder emprego, está muito ameaçado no São Paulo. Se ele perdesse ontem para o Sport, ele ia ser demitido sumariamente. Quer dizer, pela diretoria do São Paulo a gente nunca sabe. Mas então os treinadores têm esse medo mesmo de perder o emprego. Então ontem o Diniz, aos 5 substituições, ele foi mexer quase aos 30 e colocou o Luan para marcar, um jogador de marcação, jogando contra o time fraquíssimo do Sport, que lutou para não cair no campeonato pernambucano. Então, eu acho que tem muito a ver com isso. E eu não vejo muita saída, muita perspectiva. Nossos principais jogadores na Europa, né? Você vê final da Champions cheio de brasileiro, e no mercado europeu cheio de brasileiro, chinês, russo, cheio de brasileiro, mas eu acho que a gente ainda tem muita matéria-prima, precisa ser trabalhada. É que os clubes não revelam jogador, as categorias de base não é todo clube que tem força. Eu às vezes fico chateado de ver o futebol brasileiro. A seleção brasileira, eu acho que, não sei se você concorda comigo, perdeu totalmente a identidade com a gente, torcedor brasileiro. Eu lembro quando eu era moleque, a gente, um ficava tirando sarro do outro, eu São Paulino tirava sarro do outro, porque meu time tinha mais jogador na seleção brasileira, aí o Corinthians tinha mais, o Santos tinha mais, o Palmeiras, a gente tinha essa rivalidade até na seleção brasileira, porque era orgulho ter o seu jogador representando a seleção brasileira. Hoje em dia, o Tite convoca os jogadores que a gente não sabe nem quem são esses caras, os caras que vão para a Europa com 12, 13 anos. A gente perdeu até essa identidade. Na Copa do Mundo, beleza, todo mundo comemora, vibra, faz festa, mas no dia a dia da seleção e no próprio Campeonato Brasileiro, os jogos que a gente tem visto, não sei você, os jogos que eu tenho visto aqui no Campeonato Brasileiro são de chorar. Eu procuro ver tudo, eu gosto pra caramba de ver, né, porque a gente é apaixonado por futebol. Mas o nível do futebol brasileiro, tenebroso. Eu queria que você deixasse a sua opinião. E sobre o Cartola, a rodada do Campeonato Brasileiro não fechou ainda para o Cartola. Vai ter o jogo do Corinthians na quinta-feira contra o Fortaleza, jogo isolado. Eu no sábado eu fiz 47 pontos. Agora eu não vi ainda, que vou esperar só até quinta-feira, senão já fico bravo, já fico com ódio. E para você participar, o canal não tem liga. É a liga do velho anjo do meu amigo Peron, que hoje está trabalhando. A gente vai fazer uma live amanhã no meu Instagram, Barolo Vídeos. Barulho vindo no Instagram amanhã às 8 da noite. Eu vou falar com o Peron, tem umas novidades aí pra vocês também. Convido você a assistir. Então a rodada fecha na quinta-feira. A gente não tem uma liga do canal, a liga é do velho anjo, tá tudo aqui na descrição, o WhatsApp, a página, como faz para participar. É uma liga muito legal. Estou me recuperando nas ligas, na liga do velho anjo, estou me recuperando. Estou parando de ser zoado, então fica aí o meu convite para você participar, tá bom? Então, deixa aí seu comentário, o que você acha do nível do futebol brasileiro? Eu vou encerrando com a camisa do Boateng, e quero só lembrar uma história triste de Munique. Na Copa do Mundo da Alemanha de 2006, eu fui para Munique cobrir a seleção, lá, quando a gente deu aquela volta toda. Munique é uma bela cidade, só que eu, aqui no Brasil, nunca fui assaltado. Em Munique eu fui assaltado, me roubaram um iPod, que na época era moda, tinha acabado de lançar. A gente foi fazer a cobertura de uma fanfest ali, de um jogo do Brasil, se não me engano, Brasil e Austrália.
a gente andava com a mochila nas costas e uma hora que eu tava numa fila lá para comprar alguma coisa, roubaram meu iPad da mochila e a gente descobriu depois que tinha uma máfia russa, quadrilheiros, bandidos, batedores de carteira da Rússia que fizeram uma limpa em Munique. Então não tenho muitas boas lembranças de Munique. Mas o time do Bayern é sensacional, mereceu o título, muita gente torceu pro Neymar. Se ganhasse também para mim tudo bem, mas mereceu o Bayern de Munique, é um futebol que dá gosto de ver. Certo, gente? Então já teve até historinha, hein? Deixa aí seu comentário, obrigado. Muita gente está falando do cenário, que Boca Juniors, São Paulo, Portuguesa, os times que eu gosto, seleção brasileira aqui, ó, seleção brasileira, e muita gente, os cachecol da Alemanha, que eu comprei na Alemanha quando eu fui pra Copa, é um cenário modesto, porque o tiozinho é modesto, mas conto sempre com a companhia de vocês. Tá bom? Ó, no meu Instagram, Barolo Vídeos, tem uma novidade aqui que eu queria falar pra vocês, é um novo projeto, um novo desafio que eu vou encarar na minha vida aí, que eu vou precisar muito da ajuda de vocês. Hoje à noite, hoje segunda-feira, no Instagram, eu explico melhor, tá bom? Fiquem com Deus! Lembrando que futebol é o esporte mais legal do mundo, é só diversão, tiração de sarro, o resto é bobagem. Um beijo pro meu pai sempre, onde ele estiver. Forte abraço, tchau!